Eu agradeço, meu Senhor, eu agradeço teu amor, eu agradeço sem cessar. Eu agradeço, meu Senhor, eu agradeço teu amor, eu agradeço sem cessar. Gratidão, meu Deus, gratidão pelo dom da minha vida, pela minha vocação. Gratidão, Deus, por ter me colocado neste mundo e por ter me dado, a vida, Muito obrigada, meu Deus. Muito obrigada, meu Deus, porque hoje eu tenho uma oportunidade, de completar mais um ano de vida e mais um ano, para viver na tua presença, para viver na tua graça. Então, por todas as maravilhas que operou e continua operando na minha vida. Muito obrigada, meu Deus. O salmo de hoje diz o seguinte: eu amo, ó Senhor, sois minha força e salvação. Eu amo, ó Senhor, sois minha força, sois minha rocha, meu refúgio, meu salvador. E é isso que eu tenho experimentado ao longo desses 60 anos de vida. Que esse dia de hoje seja um dia de muitas graças e de muitas bênçãos. Quero trazer presente todas as pessoas que completam o ano hoje, junto comigo, e quero também nesse momento rezar pelas pessoas que pediram e que confiam em nossas orações. Hoje vamos rezar pela Iranilde Francisca da Ilma, rezar também pelo Júnior Carlos de Jesus, pela Cirlândia, pela Liane Santana, pela família Nogueira, lá de Uiú, também trazer presente a Cristina, que mora lá em Guanambi, o Jorge, toda a família. Rezar pelo Hugo Costa, pela Esther Costa, pela Regiane Mesquita, com a sua família, com as suas crianças, sua mãe, seu pai, toda a família. Vamos trazer também presente a Dona Joana Almeida de Jesus, rezar pela Ritinha Castro, pela Emília Vitória Souza Neres, Beto Ilma Lins Araújo, Chacha Emília, também pelo Pécio Freire, o Luiz Roberto Hollenberg de Souza. Vamos rezar pela recuperação, pela saúde, do seu Luiz Roberto Hollenberg. Rezemos também pelos nossos idosos, pelas nossas idosas, nesse dia todo especial, que é o dia do meu aniversário. Eu quero rezar e trazer presente também a minha mãe, a Dona Maria de Olinda da Conceição. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos refletir o Evangelho da liturgia desse dia de hoje, que está em Mateus, capítulo 17, do versículo 14 ao 20. Ouvi, irmão e irmã, a palavra do Santo Evangelho escrito por Mateus. Glória a vós, Senhor. Eles foram em direção à multidão. Um homem aproximou de Jesus, ajoelhou-se e disse: Senhor, tem piedade do meu filho. Ele é epilético e tem ataques tão fortes que muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o levei aos teus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo. Jesus respondeu: gente sem fé e pervertida, até quando deverei ficar com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam o menino aqui. Então Jesus ordenou e o demônio saiu. E na mesma hora o menino ficou curado. Os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram, em particular, por que nós não conseguimos expulsar os demônios? O demônio, Jesus respondeu: é porque vocês não têm bastante fé. Eu garanto a vocês, se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, podem dizer a esta montanha:
Vá daqui para lá e ela irá. E nada será impossível para vocês. E nada será impossível para vocês. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos olhar os detalhes desse evangelho. Primeiro diz que um homem se aproximou de Jesus. E ele tinha motivos para se aproximar de Jesus, assim como também nós temos muitos motivos para nos aproximar de Jesus. Mas esse homem se aproxima, ele se ajoelha. E aqui, meu irmão e minha irmã, ele faz um pedido muito especial. E o que é que ele pede a Jesus? O que é que você, nesse momento, tem para pedir a Jesus? O que é que você quer pedir a Jesus neste momento? Este homem, ele pede a cura do seu filho. Dá para imaginar a aflição, a agonia desse pai, que via o seu filho tendo ataques, sofrendo de epilepsia, e diz o texto que muitas vezes ele caía no fogo ou na água. Nós sabemos hoje, a ciência já explica para a gente, que essa doença realmente é uma doença, é uma doença neurológica, é uma doença que realmente traz consequências sérias, e quando a pessoa tem a crise, ela pode realmente cair no precipício, ela pode cair na água, se estiver perto da água, pode cair no fogo, se estiver perto do fogo. Só que naquela época eles não tinham isso, não tinha a ciência que tem hoje, Então eles não tinham o conhecimento que nós temos hoje. E aí era atribuído uma doença desconhecida, que eles não sabiam o que atribuíam tudo ao demônio, Vocês imaginem o sofrimento desse pai, ter o filho doente, e ainda por cima certamente escutava do povo que ele estava possuído por um demônio. Então era algo muito difícil, uma doença muito desconhecida para aquele povo, E qual é a grande questão, A grande questão é que esse pai leva o seu filho aos discípulos de Jesus, mas os discípulos de Jesus não puderam fazer nada, não devolveram, não curaram aquele menino. E aí o pai vai se aproximar de Jesus e certamente ele faz uma denúncia, Ele denuncia os discípulos para Jesus. Olha, eu levei os seus discípulos e eles não resolveram nada. E aí Jesus vai realmente atender o pedido daquele homem e vai curar aquele menino. Jesus cura aquele menino. Jesus cura também o coração daquele homem. O coração daquele homem estava aflito, pois era seu filho. Assim como muitas vezes também nós, vocês que são pais, que são mães, também quantas vezes vocês também não ficaram e ficam, aflitos diante de uma doença, que acontece com o seu filho e com a sua filha. E às vezes nos falta, essa coragem de nos aproximar de Jesus, de nos ajoelharmos diante dele e pedir com fé. Nós, como cristãos e cristãos batizados, nós também temos esse poder. O poder de ajudar, de aliviar a dor de tantos pais e de tantas mães. Às vezes, basta a gente sentar e ouvir, aguçar os nossos ouvidos para ouvir as queixas dos nossos pais e das nossas mães, das mães e dos pais e das pessoas, de modo geral. E é interessante que depois que Jesus cura, aquele menino, que o pai sai tranquilo, certamente, aliviado, tranquilo, Jesus vai puxar as orelhas dos discípulos, quando ele diz: "Ô gente sem fé e perversa, até quando eu vou suportar vocês?" Porque Jesus já tinha ensinado, Jesus já tinha dito para eles, eles já tinham visto Jesus se aproximar das pessoas, Jesus tocar as pessoas. Certamente eles não se aproximaram como deveriam se aproximar, certamente eles não tocaram, eles não escutaram,
porque também nós temos o poder de curar pessoas, né? Não só no sentido físico, né? Mas também nessa cura da alma, né? De devolver a vida, a dignidade das pessoas, ajudar, né? E aí Jesus vai puxar mesmo as orelhas, né? Até quando, né, eu terei que suportar vocês, gente de pouca fé, né? Gente de pouca fé. Aí traga o menino. Depois, em particular, é interessante que depois o texto diz que, em particular, Jesus foi conversar com, na verdade, os discípulos foram perguntar para Jesus, né? Por que nós não conseguimos expulsar o demônio, né? E aí Jesus vai responder, é porque vocês não têm bastante fé. Vocês não têm bastante fé. Eu garanto a vocês, se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostardas, que é uma sementinha bem pequenininha, né? Vocês teriam curado esse menino. Portanto, meu irmão e minha irmã, faltou fé. Os discípulos ainda não estavam preparados, né? Os discípulos ainda não estavam preparados. Eles precisavam ainda de mais tempo, né? Eles precisavam se preparar mais. Porque depois a gente tem notícia, né, sobretudo no Atos dos Apóstolos, que quando Jesus morre, depois ressuscita, e depois com a vinda do Espírito Santo, os discípulos começam a missão, e ali também eles fazem milagres, né? Porque eles se aproximam, porque eles cuidam dos mais necessitados, eles ajudam, eles vão assumir a própria missão de Jesus. E hoje somos nós que devemos assumir a missão de Jesus. Nós estamos no mês de agosto, o mês vocacional, o mês que a gente reza pelas vocações, sobretudo pelas vocações dos nossos jovens, para que digam sempre sim a Jesus, sempre sim a Deus. Que o Senhor nos abençoe neste dia de hoje, né? Nesse dia de festa, nesse dia de muita alegria, nesse dia de muitos milagres, de muitas bênçãos de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus.